Estamos aqui mais no nosso Conexão Popular, o podcast que dá voz à comunidade. Estamos aqui com a nossa amiga Eilane Matos, né? Conhecida carinhosamente como Prissa, formada em jornalismo, né? Atuante na área da educação, envolvida com a comunidade e foi candidata a vereadora nas últimas eleições. Seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. Vamos, né, ter um bate-papo bacana, falar um pouco da sua história, da sua vida, da sua trajetória como profissional, como pessoa. E aí a gente vai estar batendo um papozinho bem bacana. Querida, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse seu projeto, que eu acho super incrível, tá? Que Deus abençoe e longa vida para o Conexão Popular. Vamos lá bater esse papo. Eita, isso aí. Vamos lá. Quem é Eilane Matos por trás de Prissa? Gente, Eilane Matos é a mesma Prissa, mas desde que eu me entendo por gente, né, desde criança, que todos me chamam por Prissa. Prissa, esse foi um apelido dado pelos meus pais. Eu nem sei o motivo, nem sei o que significa esse apelido, mas confesso que eu me identifico muito. Na verdade, eu me sinto mais Prissa do que a Eilane Matos. Quem me chama de Eilane, assim, é geralmente alguém da época da escola, né? Que aí, e depois que cria uma certa intimidade, já passa a ser Prissa mesmo. Ou o pessoal do trabalho, que agora eles já estão chamando de Prissa, porque como é aqui na comunidade, né? E aí você tem esse vínculo com os pais, com os alunos, todo mundo se conhece. Aí alguém chega lá e fala, quero falar com Prissa. Então, a Eilane já quase não existe mais aqui. Então, Prissa desde sempre. Cria uma afinidade, né? Cria uma afinidade, exatamente. Como surgiu assim? No caso, você já falou que não tem como surgiu o apelido. Então, eu vou partir para outra questão que seja um pouco mais objetiva. Você nasceu aqui mesmo, no Salobrinho, Ilhéus, Itabuna? Não, você nasceu aqui em Ilhéus, Itabuna, ou você nasceu em outra cidade? Nasci aqui. Sou nascida e criada no Salobrinho, não necessariamente dentro do Salobrinho, né? Quem mora aqui nasce em Itabuna ou Ilhéus. No meu tempo de nascimento, eu nasci em Itabuna. Na época, meus pais moravam na Serra do Padeiro. Mãe disse que é uma fazenda próxima daqui, quando ela estava grávida de mim. Então, sou nascida e criada aqui no Salobrinho. Na época, a gente morava na Serra do Padeiro. E aí, depois que nasci por volta de 3 anos, a gente foi para Almadina, foi morar um tempo em Almadina. Né? Lá eu fui alfabetizada, estudei na creche, na época era Dona Maria José, hoje é creche Tia Coló. Estudei lá, a gente morou um tempo lá e depois retornamos para o Salobrinho. E aí a minha infância, praticamente toda a minha infância, a minha juventude, foi aqui no Salobrinho mesmo. Uhum. Em que momento assim você veio morar depois que você residiu em Almadina? Em que momento você veio morar no Salobrinho? Eu tinha por volta de uns 8 anos. 7, 8 anos por aí. A gente era bem pequena. E estudei aqui, alcancei ali o colégio. Na época era o Jabes Ribeiro, né? Que teve aquela reforma. Estudamos aqui nesses anexos aqui do Salobrinho, porque o colégio não comportava a quantidade de alunos. E aí eu estudei ali no Jabes Ribeiro. Estudar naquele Jabes Ribeiro depois da reforma era uma sorte, né? Porque quem conseguia uma vaga ali, porque a maioria dos meninos estudavam nos anexos. Então, eu estudei aqui vários anexos aqui no Salobrinho, estudei no Jabes Ribeiro. Aí depois liberaram também umas salas da UESC, né? Porque não tinha espaço aqui para todo mundo. Para todo mundo. Isso, aí eu estudei na UESC também. E aí depois foi quando teve a construção do colégio estadual, onde eu terminei meu ensino médio. Mas estudei aqui, passei minha infância aqui, dos 8 anos até todo seu parte período, adulta. todo o seu período de educação ali. Exato, foi aqui. Começou foi aqui no tudo. Começou tudo. Foi uma das aqui. primeiras também a estudar no colégio depois de construir, né? Sim. Eu também comecei a estudar ali. Lá. Então, quando você percebeu que essa comunidade faria parte da sua vida? Desde sempre, porque assim, como eu estou te falando, eu tenho esse vínculo familiar aqui em Salobrinho. Meus pais são daqui, meus avós, meus tios. Então, assim, eu morei fora por algum tempo, mas a gente sempre estava voltando, porque o meu vínculo maior aqui era meu pai e minha mãe. Você sempre. E eu sou, das filhas, eu sou a mais grudada. Eu fui aqui menos sair de perto. Então, eu estava sempre por aqui. E também tem a questão do trabalho, né? Eu sempre trabalhei. Pior que eu já trabalhei nessa minha vida, minha filha. Trabalhei por aqui, pela Redondeza, eu trabalhava como garçonete, trabalhei como empreendedora, a gente teve uma empresa, trabalhei na UESC. Então, isso também, né, me possibilitava, viabilizava eu morar aqui no Salobrinho, a questão do trabalho. Aqui eu criei meus filhos, aqui os meninos também estudaram, todos três.
tanto o Juninho como o Thiago, o Eloá também, ali no Jardelina. Agora a Eloá foi para o militar, em Itabuna, mas até o 6º ano, o 5º ano dela, finalizou aqui Na comunidade mesmo, na né? comunidade. O que você fez, assim, para escolher a cidade assim, de Ilhéus, para ter um lugar para morar? Porque Salobrinho faz parte de Ilhéus. Então, você adotou essa cidade como a sua cidade natal, praticamente, né? Exato. Aí você adotou ela porque é uma cidade que você gosta, você foi se adaptando de acordo com a convivência? É isso, é um lugar que eu gosto. É a minha casa, na verdade. Você morar em um lugar onde todo mundo te conhece, né? Onde todo mundo sabe, a maioria das pessoas aqui sabe da sua história, sabe da sua família, conhece a sua família. Então, é um lugar que você, além de você ficar à vontade, é o que eu estou te falando. É um lugar que eu sempre trabalhei, é um lugar que minha família morou. Então, assim, foi isso que me fez escolher o Salobrinho. Na verdade, a princípio, meus pais escolheram, né, por mim. E depois que eu fiquei maior, eu decidi ficar. Justamente por isso, pelo vínculo familiar e pela questão do trabalho mesmo. A cidade, essa cidade também é muito acolhedora, né? A gente não pode negar isso. Ilhéus é uma cidade, eu amo a cidade de Ilhéus. Eu acho que de todas as cidades que eu visitei, Ilhéus é a que eu mais assim, amo, as praias, eu acho. A gente tem muita coisa boa em Ilhéus. A gente mora onde a galera vem passar férias, né? Então a gente não tem muito o que reclamar. Não. Não tem muito o que reclamar, O não. povo passa férias onde a gente mora, né? Que privilégio. Bom, vamos lá. Sabemos que você teve um vínculo familiar, todo mundo conhece a história, a sua história está conhecendo agora, mas todo mundo tem a história do seu pai, sua mãe, né? Então, seu Edmundo, quando fala em seu Edmundo, eu sei que é um pouco emocionante, mas a gente vai falar um pouco de seu Edmundo, seu pai, que teve uma história bacana aqui no Salobrinho, todo mundo conhecia. Chegasse aqui na praça e perguntava quem é Edmundo, o povo levava em casa, né? Então, seu Edmundo foi uma pessoa muito querida, né? Pela comunidade. Como era essa relação sua pai e filha? Essa relação de seu pai com você? Como foi assim essa relação mais íntima, assim, mais chegada? Eu sou a mais velha, né, Lili? De todos os filhos, eu sou a mais velha. Então, eu sou a primeira e eu era muito, muito mimada pelo meu pai, né? Digamos que eu fosse a preferidinha, né? Eu era muito mimada pelo meu pai. Então, a gente tinha uma relação muito de parceria, de cumplicidade, de amor. Quando eu perdi meu pai, quando ele partiu, eu não tinha ainda 40, eu acho que eu tinha por volta de uns 37 anos, 38 anos, alguma coisa assim. E mesmo nessa idade, aonde eu estivesse, que ele estivesse junto, era o lugar que eu me sentia mais segura. Porque a gente tinha essa parceria, sabe? De segurança, que nada acontece comigo, não. Olha, meu pai tá aqui, eu sou filha de Edmundo Roxo. Edmundo Roxo, Era assim, quem eu vi você vai dizer, nossa, essa frase de Edmundo Roxo, alguém vai lembrar, né? Eu sou filha de Edmundo Roxo, aqui ele estava comigo, e então a gente tinha essa relação de muita parceria e de muita segurança. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa assim, sabe, que passava mesmo essa firmeza pra gente, essa segurança. Ele é uma pessoa, como você disse aqui, da comunidade, todo mundo conhece. São em quantos irmãos? Somos em 6 irmãos. 6 irmãos. Então, o que você mais admirava no seu pai? No Edmundo Roxo, o que você mais admirava nele? O que eu mais admirava no meu pai era a generosidade. Meu pai, ele era assim, de uma generosidade. Quem conheceu a figura sabe exatamente do que eu estou falando. Ele ia ser aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que não tinha tempo ruim, aquela pessoa que ajudava todo mundo, independente de qualquer coisa. Independente de classe social, independente independente de classe social, independente de qualquer coisa, entendeu? Ele era aquela pessoa que estava sempre disposto a ajudar, né? Se você chegasse, seu Edmundo, o senhor pode me rezar? Ele estava ali, igualmente se você chegasse e falasse, seu Edmundo, eu tô com fome, ele tinha um prato de comida para dar, seu Edmundo, eu preciso de uma dormida. Então, assim, ele era de uma generosidade que às vezes, mesmo que fosse alguma coisa assim, que fosse fazer mal para ele, ou fosse prejudicar, na hora ele não pensava, ele queria ajudar. No momento, né? E isso é uma coisa que marca bastante a gente. É bacana a gente saber que uma pessoa sempre, quando alguém chega, poderia contar com a sua generosidade. Com a sua generosidade, que é muito difícil no tempo de hoje. As pessoas, ainda tem muita gente boa, obviamente, mas assim, hoje tudo virou assim, uma moeda de troca, né? Você dá alguma coisa para receber algo em troca. Então, quando você encontra uma pessoa assim na vida, que está sempre disposto a ajudar,
né, a acolher, realmente, essa não é porque é meu pai, eu sou suspeita para falar, mas é alguém muito especial, viu? Qual ensinamento assim você traz? Fala assim, isso ficou marcado, que foi um dos ensinamentos que o meu pai deixou como legado. Qual ensinamento você tem? A honestidade. Esse aí, antes de você terminar a frase, eu já tenho na minha cabeça honestidade. Você precisa ser correto. Acima de Certo pelo qualquer certo, coisa, né? o certo pelo certo. Você precisa ser correto. E isso aí foi o ensinamento que ele deixou pra gente e que eu procuro perpetuar em casa. Passar para os meus filhos, né? Porque eu sei que não tem como dar errado. Você precisa ser honesto na vida, porque se você não é, uma hora a vida te cobra, Com né? certeza, Então com esse certeza. foi assim o ensinamento que ele deixou, que é fundamental nessas Existe assim vidas. alguma história dele que você guarda assim com carinho? Uma Ah, história que mulher, você guarda assim? Eu sei que tem tem várias muitas. histórias, né? Mas tem um, inclusive, até um vídeo seu, né? Nas suas redes sociais, você falando das qualidades, da falta que faz. Então, tem alguma história assim que você guarda com carinho incrível sobre ele? Tem várias, mas assim, uma que eu posso falar para você, que sempre, inclusive, eu estava conversando esses dias sobre essa história com meus filhos lá em casa, assim, na mesa, que a gente sempre fica recordando, né? E aí é quando ele fazia aquelas festas, né? Quem conhece o pai sabe que ele tinha um candomblé aqui na comunidade, quando ele fazia aquelas festas de caruru, que às vezes durava 3 dias. E o que me marcou muito, que fica na minha mente, não é o projeto da festa em si, era a coragem dele, sabe? Era a coragem, porque às vezes, teve algumas vezes que ele saía com um cortejo daqui de casa. Ele saía e ia até o centro dele, lá depois do campo, lá na beira do rio. E aí era aquela coragem que eu via daquele homem semi-analfabeto, daquele homem preto, daquele homem que não precisava de apoio de ninguém, que não precisava da permissão de ninguém para fazer o que ele queria. Para Ele se fazer o sentia que. livre, né? Exatamente, para fazer o que ele achava certo e para viver a vida dele do jeito que ele achava certo. Então, o que me impactava e o que me faz lembrar até hoje é isso, é aquela coragem dele de romper. Porque eu vou te falar, viu? É até importante falar disso. Romper dentro de uma sociedade preconceituosa é muito difícil. É muito difícil. Eu falo com propriedade, porque, assim, quando se é. Quando você tem total direito de escolher a sua religião, a sua orientação sexual, né? Coisa, enfim. Mas as pessoas, infelizmente, não respeitam. E isso acontecia. As pessoas admiravam meu pai, tinham um carinho por ele, mas não respeitam, né, de certa forma, a sua religião. E a gente enfrentou um preconceito muito grande. A gente não pode maquiar as coisas porque meu pai era uma pessoa muito querida, né, que não tinha preconceito, existia. Ainda existe no dia de hoje. Agora tu imagina 30 anos atrás. Com certeza. Era preconceito na veia, minha Mesmo, filha. era. Extremo. Assim, eu me lembro de algumas situações, na minha época de criança, tem até uma situação também que um dia eu estava e a mãe de uma adulta, né? Uma mãe chegou para mim e falou assim: eu não quero você brincando com a minha filha. Eu já falei para ela, no dia que eu pegar você brincando com ela vai apanhar. Só que eu era criança, eu não entendia, né? O porquê daquilo, porque eu não podia, porque graças a Deus, apesar desse preconceito, mas a gente sempre teve uma base muito respeitosa dentro de casa. O pai, ele dizia pra gente: você respeita o outro, mas você também se respeita, né? Então, mesmo eu sendo criança, não entendia, mas aquilo não me afetava, porque para mim o que meu pai estava fazendo era algo, e ainda é, né? Eu continuo pensando da mesma forma, muito natural, e era um direito dele, né? Ele é livre para fazer o que quiser. Então, assim, conviver com o preconceito em uma comunidade, em uma cidade ou em qualquer lugar é muito difícil. E aí era isso que marcou, sabe? Porque apesar do preconceito, apesar do olhar torto, apesar da opinião do outro, ele rompia. Ele rompia, seguir. ele seguia. E quando ele fazia isso, ele ensinava pra gente também, né? Que você não precisa, a gente não tem. É tanto que lá em casa, cada um tem sua religião, né? Cada um seguiu para um lado. Porque isso nunca foi imposto, a religião dele nunca foi imposta. Você tem que seguir a minha. Não, ele falava assim, ó, essa é minha cruz, eu vou carregar. Quem quiser me seguir, era dessa forma que ele falava. E a gente então sempre foi muito livre para poder seguir o que quisesse. Mas a sociedade não pensa assim. Não pensa assim. Não pensa dessa forma. Se você hoje fala assim, a partir de hoje eu vou passar a ser do candomblé. Estou dando um exemplo, vou passar a ser do candomblé. Depois de um tempo você sair, né? Sair, agora eu vou ser de tal religião. Você é ali o que foi de tal religião e passou para tal religião. Comigo e com os meus irmãos é diferente. Ainda que tenhamos outra religião, você fica marcado, porque seu pai é o candomblezeiro do bairro.
Você entendeu? Tem esse preconceito é. enraizado, Uhum. que as pessoas não entendem, que não tem nada a ver, entendeu? Que além de sermos pessoas livres, de ter o direito de escolher ser o que quiser, né? Você não pode rotular o outro pelo pai, pela mãe, Porque hoje, pelo irmão. Prissa, já existe uma lei, né, sobre intolerância Sim, religiosa. claro. Não Antigamente não existia. existia, então Não as pessoas existia. falavam o que queria, Exato. até gerava até algum certo tipo de violência, De né? E as pessoas... violência, de traumas, Exatamente. né? E aí hoje não, hoje já existe uma lei, Hoje a gente já né, está intolerância amparado. religiosa, todo mundo tem Exato. que não goste, mas respeita, né? Respeite. Exato. Isso é muito bom. Eu acredito que futuramente, de acordo com o tempo que vai passando, as pessoas vão entendendo que a religião é algo que cada um tem a sua, cada um segue da forma que achar melhor, né? Eu também respeito essa fase, mas é a intolerância que hoje ainda existe muito preconceito, Muito, né? muito. Em Existe todas, em em todas todas as as religiões, religiões, né? em todas as religiões. Aí eu falo assim com certa propriedade da religião de Painho, porque é o que eu vivi, né? É o que eu senti na pele, é a minha experiência negativa, chata. E as pessoas precisam abrir a mente para deixar que o outro seja livre para viver sua vida. Mas não deixou nenhum trauma, não, assim, você não, né? Você Graças ficava a bem. Deus, não. A gente sempre lidou muito bem. É que eu estou te falando, é a questão da gente ser muito assim, bem resolvido. Uhum. Né? Essa atitude do meu pai de sair, por exemplo, da casa dele, trajado, com o povo dele, e desfilar pelas ruas. Ele tinha um monte de seguidores, Sim, né? e desfilar pelas ruas, isso aí, eu acho que ele nem sabia, mas ele estava ensinando a gente a ser resistente, Sim. entendeu? A resistir, porque assim, era o direito dele que eu vou fazer, ninguém vai me pedir. Talvez se ele tivesse amedrontado pelo olhar ou pela opinião do outro, fôssemos todos também meio que, né? Porque o filho, automaticamente, né? O pai é o exemplo do filho. Então, aquela atitude, é o que eu tô falando, não é a festa em si, o evento em si, é a coragem dele. Coragem dele. Entendeu? De ir pra rua e falar assim, eu vou viver a minha vida, eu vou viver do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo. Eu não tô fazendo mal para ninguém, né? Então, não estou fazendo nada ilícito, é apenas a minha vida que eu estou vivendo. E é cultural E também. é cultural, pois é. Então, era essa aí que me deixa assim, a lembrança que me deixa assim da coragem dele, entendeu? Da firmeza dele. E do desempenho, a dedicação, né? Que Sim, ele era bem claro. dedicado. Dedicado, firme. Bacana. É, a personalidade. Qual foi a personalidade que Edmundo trouxe assim para a Prícia? A personalidade Porque do meu dele pai eu herdei, é. eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa extremamente justa. Às vezes, em até algumas situações, assim, pessoal mesmo, em casa, mesmo se eu sair prejudicada, mas eu preciso ser justa. E isso também eu sei que veio dele, sabe? Que ele era uma pessoa assim, muito justa, muito correta nas coisas, né? Correto, justo. Então, eu sou uma pessoa extremamente justa. Às vezes eu falo, oh, meu Deus do céu, era melhor que eu fosse por aqui. Mas, assim, a minha razão, quando eu preciso agir entre a razão e a emoção, a minha razão não me deixa ir pelo outro caminho. Eu preciso ser justa. E essa aí, com certeza, foi uma característica do meu pai Você que consegue se ficou. lidar assim com as críticas? Principalmente nas redes. Hoje vivemos muito em redes sociais, né? Aí você bota alguma coisa na rede social, alguém criticar, você consegue levar assim bem as suas críticas de alguma coisa? E eu fui forjada assim no fio de macumbeiro. Como é que eu lido com as críticas ali? Eu sou tranquila para isso. Eu sou uma pessoa assim, bem tranquila, é. Lógico também que eu tenho meus 5 minutos, né? Sim. Às vezes eu tenho assim, uns rampantes que ninguém é besta, né? De ficar o tempo todo. Às vezes eu tenho uns rampantes e respondo à altura. Mas assim, tem coisas que não me abalam, não. Porque assim, quando você tem uma base firme, quando você é bem orientada, você segura. Leva adiante. Eita, nós, é isso mesmo. As críticas sempre. Quando é uma crítica construtiva, eu digo sempre, até a gente fala, né? Uma pessoa que faz uma crítica construtiva, desconstrutiva, mas não construiu nada. É complicado, né? Da gente entender. Mas aí você nem leva em conta. Nem leva em conta. Nem leva em conta esse tipo de crítica. Vamos lá, estamos aqui com a nossa amiga Prissa, né? No nosso Conexão Popular. Nos siga no Instagram, no YouTube e no TikTok. Dê o seu like. E assista, e se inscreva lá para ver os novos vídeos. E mais uma vez estamos aqui com a nossa amiga falando sobre a sua vida, a sua trajetória, toda a sua, né,
essa informação bacana, que tem coisas, né, Priscila, que a gente não sabe, a população também não sabe. É verdade. Né? Essa geração que está nascendo agora é uma geração que conhece a família, conhece Lula, seu irmão, que é treinador da escolinha, mas assim, essa história que ele até, dá até para vir aqui para fazer um podcast, quer vir aqui também, e ele vai contar as mesmas histórias, assim, parecida com a que ele viveu também, isso aí também, né? Então, trazer um pouco da sua história, saber um pouco de você. E aí vamos fazer umas perguntas aqui que vai ficar um pouco mais emocionante, né? Eita, meu Deus. Se seu pai aqui estivesse hoje assistindo essa entrevista que você está falando, o que você gostaria de dizer para ele? Eu diria para ele que deu certo, né? Que ele sim que valeu a pena toda a luta dele, todo o empenho, toda a resistência, e que ele conseguiu formar um time de vencedores, que são os filhos dele. Graças a Deus, eu e meus irmãos temos muito orgulho de toda a trajetória construída até aqui pelos meus pais, pelo meu pai, pela minha mãe, entendeu? As pessoas aqui da comunidade que nos conhecem sabem do que eu estou falando. Então, valeu muito a pena, e eu diria que ele tem muito orgulho de tudo vivido até aqui, de toda a trajetória dele, de toda a história. Que onde eles têm muito orgulho desses filhos, porque a gente conhece vocês, né? Todo mundo. Hoje, seus filhos também, a gente vê que são os meninos exemplares, que é um menino que é exemplo para outros jovens, né? E isso é muito bom. Então, esse é o legado de ensinamento que ele deixou para vocês, filhos, e aí você só vai dando... A gente vai perpetuando pela família, dando continuidade. Vamos lá. Por que você escolheu fazer jornalismo? Eu não sabia que você era jornalista, não. Mulher, tu não sabia, não? Não sabia, não. Você era jornalista. Como foi que você chegou assim a querer ser? Não, hoje eu quero ser, vou fazer um curso. Tem alguma coisa, alguma pessoa que você se inspira no jornalismo? Tem vários, mas a minha questão com o jornalismo foi o seguinte, começou da seguinte forma. Eu sempre tive muita vontade de cursar uma faculdade, de fazer um nível superior. Mas que é importante também se falar aqui, eu atropelei a ordem das coisas. Eu casei, tive filho e só depois eu fui estudar. Então isso fica um pouco complicado, você conseguir administrar, né, casa, filho, trabalho e estudo. E aí depois que eu tive os meninos, quando eles estavam assim grandinhos, eu acho que com 18 anos, 9 anos, eu comecei a trabalhar. Na época eu trabalhava de garçonete em eventos particulares, assim, casamentos, formaturas, aniversários e etc. E aí, quando eu trabalhava em formatura, todas as vezes que tem aquele momento que o formando entra, né, com o canudo, que bota aquela música, todas as vezes que o formando entrava, eu me emocionava. Eu ficava muito emocionada. E eu falava assim, um dia vou ser eu que vou entrar por ali e fazer isso. No evento. Porque a gente ficava aguardando ter aquele momento deles para depois começar o evento. Eu falava, um dia vou ser eu a entrar por ali. E aí, minha filha, eu chorava. E aí, eu me emocionava tanto, e eu trabalhava muito, assim, quase todos os finais de semana, que os colegas chegavam, riam de mim. Aí tinha um determinado tempo, assim, que eu até me afastava quando os formandos iam, porque eu sabia que eu ia me controlar e eles iam ficar fazendo chacota de mim. Mas, assim, eu saía dali, né, para eles não rir de mim, mas eu não tirava a ideia da minha cabeça que eu iria fazer um curso na faculdade. Eu não sabia qual era o curso, sabia que eu ia fazer esse curso, porque eu sempre achei que a educação era importante, apesar de eu ter atropelado as coisas, mas eu não desisti totalmente. Eu finalizei o ensino médio e eu tinha aquela vontade de continuar, eu precisava de uma oportunidade. E aí passou-se um tempo, um belo dia eu comecei a fazer Enem, e aí com a nota do Enem eu conseguia ingressar numa faculdade. Dentre os cursos que estavam para mim, né, dispostos ali para mim, por conta da minha nota, tinha o jornalismo. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, como tu pode ver, né? Se deixar, eu falo. Não, pode ficar à vontade. Então, aí eu falei assim, rapaz, eu acho que eu vou fazer jornalismo. E aí, a partir daí, eu fui fazer jornalismo, porque eu queria fazer um nível superior, o jornalismo estava ali, né, dentro das possibilidades, e aí eu fui fazer o jornalismo, e aí, minha filha, me apaixonei pelo curso. Fiz aqui mesmo, não é? Fiz aqui, fiz da Buna. Me apaixonei completamente pelo curso. Comecei a viver, né, assim, aquela fase da faculdade, aquela fase que era para ter vivido lá atrás, na infância, eu comecei a viver depois, e foi uma maravilha. Me apaixonei completamente pelo curso. Nossa, que bacana. Essa história eu não sabia. Eu achava que eu só... muita história para contar. Muita história para contar. Muito boa mesmo.
como você falou que como surgiu a paixão pela comunicação, né? O que mais assim marcou durante a faculdade? Algo que marcou nesse período de faculdade de jornalismo na área da comunicação? Em algum momento você, sabe assim, algo que deixou realmente marcado? Que até hoje você fala, nossa, isso deixou. Lio, uma coisa que me deixou marcado na época da minha faculdade foi o seguinte: eu estava com 70% do meu TCC pronto, né, para entregar. E aí, de repente, veio a enchente 2021, e eu também fui uma das afetadas, que afetou muita gente aqui no Salobrinho, né? Sim, Eu sim. também fui uma das afetadas. A água deu no teto lá de casa. E aí a gente perdeu tudo, como tantas outras famílias de Salobrinho, né? Foi aquela luta, aquele desespero, tudo isso. E eu sempre fui uma pessoa muito, assim, inconformada, né? Se eu não gosto de uma coisa, se eu acho que não tá bom, eu vou buscar. Eu vou atrás, eu vou tentar dar um jeito. E aí, quando passou aquela enchente, eu decidi que eu ia mudar meu TCC. Eu falei, eu preciso fazer o TCC sobre outra coisa. Quase Eu não 45 queria... minutos. Do segundo tempo. Já te passa o tempo, né? Eu também fiz Exato, faculdade no período de... Foi 2 anos para me fazer E meu você TCC. sabe que o TCC, ele é bem complexo, né? Ele é um negócio que é barril, não é brincadeira. Uhum. E aí, eu falei assim, vou mudar esse TCC. Por quê? Eu queria falar, não era da enchente em si, porque a enchente tinha muitos meios de comunicação falando. Eu queria falar, e depois que as águas baixarem, o que é que vai ser desse povo? Como a gente faz para recomeçar? Porque eu estava vivendo aquilo ali também, entendeu? E eu estava tão perdida quanto todo mundo, querendo mundo. saber. Foi Porque difícil ali assim, aquele... foi uma corrente do bem muito bonita, né? As pessoas doaram comida, água, colchão, não sei o quê. Mas em um momento aquelas doações acabaram. E as pessoas continuaram com suas necessidades. E aí era isso que eu questionava, entendeu? Mas e agora? Como é que a gente faz para recomeçar? E aí eu resolvi, falei, eu vou iniciar esse TCC, quero outro TCC agora. E aí procurei um amigo querido, Emiron, acho que você até conhece, Emiron Gouveia, professor da UESC. E Conheço. aí pedi ajuda, amigo, me ajuda, eu preciso e tal. Aí ele falou assim, ó, eu vou te dar o suporte que você precisa, mas você precisa correr, aí agora é com você. Porque a gente sabe que não é só a parte técnica, tem a escrita também, tem muita coisa. Muita coisa. Aí ele conseguiu para mim cameraman, equipamentos, não sei o quê, e eu fui pra rua, né? Eu fiz o meu TCC foi um audiovisual, foi a parte escrita e o audiovisual. E eu fui pra rua fazer alguns registros. Detalhe, a primeira imagem do meu TCC é a minha casa, totalmente destruída. E eu não estou falando de bens, só bens materiais. Eu estou falando de bens ali, de coisa ali que para mim não tinha valor, entendeu? Que era coisa que eu ia deixar para os meus filhos e que eu queria que fosse para os meus netos. Tá? Porque assim, um sofá a gente compra outro, se não dá para comprar agora, compra no ano que vem. Divide em 12 vezes, né? Uma geladeira e tal. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. E eu estava grata, porque no momento que a água entrou na minha casa, não estava nem eu, nem os meninos. É tanto que quando a gente chegou, a gente não conseguiu mais entrar. Foi muito rápido, a água subiu muito rápido. E eu estava muito agradecida a Deus. Mas eu também estava inconformada com esse poder público. Eu queria saber o que ia ser feito agora daquele povo, de nós, né? Eu acho que a sua pergunta era a pergunta de mais de 200, 300 pessoas que foram afetadas aqui. E aí, por isso eu quis colocar isso no meu TCC. O título do meu TCC é Inundados pela Incerteza do Amanhã. Tem um título assim e tem também Sobreviventes do Caos. Na rede social, acho que você encontra como Sobrevivente do Caos. E tem um trecho lá que eu falo Inundados pela Incerteza do Amanhã. Porque era isso, a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. E aí era isso que eu questionava o tempo todo. Moral da história, fiz o meu TCC, corri muito, me deu muita dor de cabeça, aí foi aquele desespero, aquela coisa, achei que não ia dar tempo, deu certo, glória a Deus. Fechei com louvor, tirei 10 e botei para fora aquilo que estava me angustiando, né? E acredito que não só a mim, mas com milhares de famílias. Eu vi casas aqui no Salobrinho que parecia, quando eu fui fazer o registro, parecia que ali nunca existiu. Só tava a terra. Eu fui fazer umas visitas também após a enchente, né? Eu vi casas que eu disse que só estava totalmente coberto, que eu disse, meu Deus, isso aqui parecia que não tinha casas, não tinha né? casa. O pessoal, todo mundo desabrigado, todo mundo precisando de uma solução, todo mundo sem saber. Todo mundo sem saber para onde ir. Ilhado, não ia para Ilhéus, não ia para Itabuna, todo mundo ali no lugar, sem energia, sem internet. Sem água. Uma situação totalmente difícil, o caos mesmo. O caos, sobrevivente do caos. Esse é o título do meu TCC, Sobreviventes do Caos. Sobrevivemos ao caos. Pega nessa ponta aí, eu vou questionar não, puxar mais um pouquinho. E depois, Prissa, depois que você
chegou na sua casa, você disse que não estava em casa, você chegou na sua casa, viu sua casa toda inundada. O que que você passou assim pela sua cabeça, assim, no momento? Graças a Deus que não tinha ninguém em Tava casa. todo mundo fora de casa. As perdas materiais são perdas que a gente conquista depois, mas assim, aquela, como é que eu posso dizer? A dignidade de estar tudo ali, uma história na sua casa, aquela coisa para você deixar para os seus filhos, água. Como foi depois? Depois foi esse momento difícil, né? Eu não tive muito tempo de ficar choramingando, porque eu precisava dar um jeito na minha vida. Sim. Entendeu? Eu precisava dar um jeito. Meus filhos não tinham uma roupa para vestir no dia seguinte. Entendeu? Não tinha uma roupa, tudo da gente estava ali. Não tinha uma sandália para Alimento, calçar. tudo. Roupa, tudo estava lá dentro. Tudo, televisão, guarda-roupa, tudo que você imaginasse de uma casa, estava tudo lá dentro. Então, assim, eu estou falando de no outro dia providencial que meu filho ia vestir quando tomasse um banho, porque não tinha o que ele ia calçar. Entendeu? E a gente ficou com a roupa do corpo. Eles tinham saído para almoçar, porque foi uma véspera de Natal, eles tinham saído para almoçar, né? E eu também não estava em casa. A gente combinou de passar o dia fora de casa. Dia E quando 24 de dezembro. foi, quando a gente chegou, a rua estava escura e as pessoas da rua, os meus vizinhos, eles estavam nadando como se estivessem no rio. Não parecia a minha casa ali. E aí, botou barco, né? Eles estavam nadando. E aí eu fiquei assim tão desesperada naquela hora, eu não conseguia raciocinar direito. Eu só agradecia porque os meus filhos estavam fora de casa, estava descendo muita cobra, né? A energia estava indo e vindo, estava dando choque. Lá na minha casa tem muita tomada assim no baixo, estavam todas cobertas. Então aí eu falei assim, a gente não vai nem tentar entrar. Seja o que Deus quiser, né? O Senhor sabe o que faz. E a gente voltou, aí no dia seguinte eu tive lá e tava aquela coisa, tinha tanta água que a gente só conseguiu entrar em casa mesmo depois de uns 4 dias. O tom da água baixou totalmente. Depois de uns 4 dias a gente conseguiu entrar em casa. E aí, que no momento eu fiz os registros, não na intenção de colocar no TCC, assim como a gente faz naturalmente, né? Eu fiz aqueles registros do quarto da minha filha, todo com as porta-retrato dela, assim, dos meninos no chão, aquela coisa assim, bem. E aí depois eu até aproveitei essas imagens. Eu também pedi a alguns moradores, gente, que tiver imagem da enchente, na hora que eu estava na loucura do TCC, manda para mim aí, o pessoal me ajudou, a comunidade, todo mundo começou a me mandar imagem, a gente selecionou algumas que serviam, mas assim, eu não tive muito tempo de chorar, não. Eu sacudi. Eu sou esse tipo de pessoa assim, viu, Lilo? Sacode a poeira. Exatamente. A porta Eu sou ser humano como todo mundo. Eu caio, né? Eu choro, mas eu não fico muito tempo ali no chão, não. Eu me levanto rápido e vou. E além do mais, eu sou mãe, né? Eu tinha 3 filhos, eu tinha que dar o suporte para eles. Eles estavam tão perdidos ou mais quanto eu, né? Não tinha nada. Nessas horas tem que ser a fortaleza, né? Exato. Eles saíram de casa e tinha uma casa. E eles voltaram e a gente não tinha mais nada. E aí a gente foi para cima, foi tentar recomeçar aos poucos, né? Foi priorizando o que era mais importante. E o Senhor, ele é muito bom nas nossas vidas e ele foi me dando direcionamento e a gente conseguiu, graças a Deus. Tá tudo certo. Com esse episódio, né, dessa enchente de 2021, que foi no final de ano, geralmente as pessoas estão em casa mais assim, na família, né? E graças a Deus não aconteceu tragédia. As perdas foi tudo perda material, mas não teve perda familiar, não teve história de alguém que morreu afogado, essas coisas. Graças a Deus. Mas você está de parabéns pela sua força, viu? Você é uma mulher que é inspiração para qualquer outra mãe, outra mulher. Obrigada. Viu? Porque a gente vê a história assim, a gente tem coisas que a comunidade não sabe, né? Quando você coloca de uma forma assim, expondo a vida da pessoa, a pessoa fala, nossa, por isso você passou por isso. Quem olha assim, né? A gente fala assim, não, será? Mas todo mundo viu, você foi história do seu TCC, que você aproveitou da oportunidade, já estava ali com o seu TCC pronto, mas você resolveu trazer uma realidade. Eu precisava desabafar de alguma forma, precisava botar aquilo para fora que estava me angustiando, me incomodando, e não era só por mim, era por toda a comunidade, por todo, até o Estado, né? A gente estava todo mundo na mesma situação, estávamos realmente sobrevivendo ao caos. E aí, depois, como é que a gente recomeça agora? Como é que faz para recomeçar? Né? Graças a Deus eu tinha uma família que me apoiou, né? Uma rede de apoio que me apoiou. Abaixo de Deus a gente conseguiu ir direcionando, mas tem muitas famílias que não têm. Não tem. Entendeu? Muitas famílias, a Defesa Civil demorou muito para poder chegar até o local, para poder ver o que foi que aconteceu. Depois que as águas, né, dão uma baixadinha, foi que o poder público veio e fez algumas avaliações ali e interditou algumas situações de risco. Mas o negócio foi sério, pra você ter uma noção. Depois da enchente, eu só consegui reformar minha casa, porque precisou de uma reforma total. Até o gesso do teto, né, rachou, parede, tudo ficou tudo.
Eu só consegui reformar minha casa tem 1 ano e meio da enchente para cá. A casa ficou fechada esse tempo. E essa ajuda deveria ser também uma ajuda do Pois é, poder público, né? exato. Assim como nos fizeram algumas casas aí que levaram algumas pessoas que perderam totalmente, a casa foi totalmente demolida, essas pessoas também que teve a sua casa danificada deveriam ter recebido um recurso, né, do governo para poder. Até tiveram algumas pessoas lá em casa, né? Repararam a casa, olharam e cria aquela expectativa. Você fala, ai, graças a Deus, agora vai vir, porque se reforma a casa, você já consegue ir adiantando o outro lado, né? Fazendo outra coisa. Mas nada foi feito. Eu consegui, graças a Deus, reformar minha casa por esforços próprios mesmo, entendeu? Por isso não foi rápido, não foi de imediato, porque não tinha condição, porque no momento a gente tinha outras prioridades. Com Quem certeza. se perdeu tudo, né? A gente precisava começar do básico. Então a casa ficou lá fechada e tem mais ou menos, tem 1 ano e meio que eu consegui reformar minha casa. Foi mais uma vitória, porque assim, foi a bênção do Senhor, a permissão do Senhor e esforços próprios nossos mesmo, de ir para cima e buscar, porque poder público, minha filha, foi complicado ali, viu? É difícil. Nessas horas, os direitos É, humanos nem parece que existe, né? Enfim, então com a comunicação, assim, na sua área da comunicação, o que você pode dizer assim que pode ajudar a comunidade a crescer? Na comunicação, a comunicação que eu digo assim, na sua formação como repórter, jornalista, a comunicação tenha a crescer aqui na comunidade. Você acha que as ajudar a coisas comunidade. no crescimento Sim. da comunicação, através da sua visão, para falar sobre algo assim, você tem algum problema em falar sobre alguma situações difíceis como essa mesmo do poder público não vir trazer um apoio para as pessoas que perderam. Então você vê que a comunicação ele tem essa parte social, essa função, né, é, social e de representatividade. Você sim, acaba, de certa forma, dando voz à comunidade, né? Muita gente tem a mesma vontade, tem as mesmas necessidades, mas às vezes não tem, às vezes é um pouco tímido, às vezes não quer falar, então acaba que o jornalismo ele te dá essa possibilidade de representatividade mesmo, né? Assim como eu estou te falando, a minha história foi a história de metade do Salombrinho, praticamente, que mora dali para trás, foi a história de metade do Salombrinho. muita gente. E aí eu falei, e não falo só por mim, eu não tô falando só porque atingiu a minha casa. Eu tô falando porque eu tava sentindo na pele a mesma coisa que Muitas eles, pessoas né? E sentiram, né? muitas pessoas. Então essa é uma forma também de o jornalismo atuar na comunidade, de você ter uma representatividade e caminhar com a comunidade mesmo, entendeu? Vamos caminhar junto, dar as mãos. Eu acho que a população, nós como moradores aqui do Salobrinho, eu falo Salobrinho porque é um lugar que eu convivo mais, sabe? É, As pessoas devem chegar assim um pouco para a responsabilidade e apoiar esse tipo de social, assim, não, vamos falar sobre, porque assim, hoje, qualquer pessoa que tem um celular, hoje pode fazer uma denúncia, exato. né? A pessoa pode filmar algo que não está agradando, colocar isso vai chegar até o poder público, mas de uma forma bastante assim ampla, mais coletiva, assim, Uhum. com representatividade mesmo da comunidade, aquela pessoa falar sobre algo que seja importante. No caso da enchente, você fez seu TCC, então muitas pessoas leram, com certeza deve ter sido Sim. publicado, algumas pessoas, né? E está lá, arquivado lá, todo tempo que você precisar vai estar lá e vai ver, ó, essa aluna aqui, que foi nossa aluna aqui da área de comunicação, fez a história. Mudou totalmente a sua visão. Exato. Isso mudou na sua visão pessoal a situação da comunidade enquanto a isso? Mudou porque você fica na mesma posição, né? Você está vivendo a mesma dor, você está lutando a mesma luta, né? E aí isso não te dá só legalidade para falar, isso faz você sentir na pele a mesma coisa que o outro está sentindo. Então você acaba vendo de outra forma.